Alguns caminhos prometem o poder de mudar o mundo. Outros prometem a sabedoria para entendê-lo. Este caminho não promete nada, porque ele não foi feito para chegar a lugar nenhum. É a jornada de quem percebeu que chegar é apenas uma forma elegante de adiar a verdade. Que estamos todos presos no mesmo limiar, sempre entre o dentro e o fora. E talvez o erro nunca tenha sido falhar na travessia, mas insistir em atravessar algo que nunca foi uma porta. E aí, meus manos, é KGPay. Bem-vindos ao Labirinto Secreto. Hoje não é sobre lutar contra o destino, nem sobre quebrar as regras da realidade. Hoje é sobre o que existe antes da viagem, sobre o silêncio que aparece quando você percebe que não está parado, mas também não sabe para onde está indo. E se quiser que eu continue com esses vídeos, já se inscreva no canal e vem comigo no labirinto. Lembrando que este vídeo terá leves spoilers de Lord of Mysteries. O caminho não começa com uma única porta que se abre. Começa com uma que permanece fechada. Antes de qualquer travessia, antes mesmo do desejo de atravessar, existe apenas uma parede. E o aprendiz, diante dela, com as mãos vazias e uma pergunta que ainda não sabe formular. Ele não é o herói, é o vazio antes da história. Sua primeira lição não vem de um mestre, mas do silêncio que habita entre a pedra e a vontade. É um aprendizado que não se escreve na mente, mas na carne. A humildade não é uma virtude, é uma condição física. Para passar através do mundo, você precisa primeiro aceitar que o mundo não se importa com sua passagem. Quando sua mão toca a parede, ele não está procurando uma brecha, está escutando. E no silêncio da pedra, ele ouve o eco de uma verdade que vai além da matéria. Tudo que parece sólido é apenas uma questão de perspectiva. A parede não é um não, é um ainda não. Então ele respira fundo e deixa de tentar atravessar. Ao invés disso, ele se torna permeável. É um desapego tão profundo que beira o desaparecimento. Ele não força a abertura, ele permite que o espaço dentro dele reconheça o espaço além da parede. E quando os dois espaços se reconhecem, a matéria cede, não por ruptura, mas por reconhecimento. Ele não atravessa a parede deixa de estar entre ele e o outro lado. Este é o primeiro desaprendizado, a ilusão da separação. O aprendiz sai do outro lado não com o triunfo de quem venceu um obstáculo, mas com o tremor silencioso de quem descobriu que os obstáculos eram sempre uma escolha. Que as fronteiras só existem enquanto acreditamos que estamos de um lado ou de outro. E nesse momento, algo dentro dele se quebra para sempre. Não é a parede, é a certeza. A certeza de que ele é um corpo sólido em um mundo sólido. Agora, ele sabe que é feito do mesmo vazio que permeia tudo, que sua carne é apenas outra parede esperando para ser atravessada. Ele ainda não é um viajante, mas já deixou de ser um residente e carrega consigo a primeira e mais perturbadora verdade do caminho. Nenhum lugar me pertence, e talvez eu não pertença a lugar nenhum. É uma semente de solidão que vai crescer em cada sequência, uma pequena rachadura na alma que vai se expandir até que não sobre nada para rachar. O aprendiz ainda não sabe para onde vai, mas já sabe que não voltará. Porque o primeiro lugar de onde você realmente parte é de dentro de si mesmo. E quem aprende a atravessar paredes cedo demais, começa a desconfiar de tudo que parece sólido, inclusive das pessoas. Depois que o aprendiz aprendeu que as paredes são ilusórias, ele descobre algo mais perigoso. As pessoas também são. O mestre dos truques não domina a magia, domina a desatenção. Seu poder não está no que ele faz, mas no que os outros deixam de perceber. Mas aqui, a atuação não é sobre entretenimento,
é sobre sobrevivência cognitiva. Cada truque é uma pequena porta aberta na percepção alheia, uma brecha por onde a realidade pode ser renegociada. Ele aprende a criar flashes que cegam não os olhos, mas a certeza, a levantar as cortinas que escondem não objetos, mas possibilidades, a produzir ruídos que abafam não sons, mas pressentimentos. Sua atuação é meticulosa. Ele não invade castelos, faz os guardas acreditarem que a fortaleza sempre esteve vazia. Ele não quebra fechaduras, faz as portas parecerem irrelevantes. E com cada truque executado, algo dentro dele se redireciona. Sua mente começa a operar em desvios por padrão. Ele para de pensar em caminhos diretos e começa a ver atalhos invisíveis em tudo. Mas há um preço. Quanto mais ele desvia a atenção dos outros, mais ele desvia a própria atenção de si mesmo. Ele começa a se perguntar: se posso fazer portas aparecerem onde não há nada, como sei que minhas próprias memórias não são apenas truques bem ensaiados? Sua identidade, antes um núcleo sólido, começa a parecer apenas mais uma performance. Ele não é mais uma pessoa, é um repertório de desvios. E nesse estágio, ele internaliza a primeira vontade dolorosa do caminho. Às vezes, para encontrar uma saída, você precisa primeiro convencer a si mesmo de que está preso. O mestre dos truques ainda não atravessa dimensões, mas já aprendeu a criar portas onde todos veem paredes. E essa habilidade será a base para tudo que vem depois, porque no fundo toda a viagem começa com a crença de que existe um lugar para onde ir. E quando as portas se multiplicam demais, surge uma nova obsessão, descobrir se alguma delas leva a algum lugar real ou se todas são apenas variações do mesmo truque. Depois de aprender a criar portas na percepção, o mestre dos truques ergue os olhos e encontra um mapa escrito em fogo frio. O astrólogo não adivinha o futuro. Ele traduz: as estrelas não são pontos de luz, são pontos de interrogação. Cada constelação é uma frase em uma língua antiga e ele passa a vida tentando decifrar a gramática. Sua atuação é solene, quase ritualística. Ele não ordena aos planetas que se alinhem, observa quando eles escolhem fazê-lo. Ele não força significados, espera que eles se revelem. Com a bola de cristal, ele não vê o amanhã, vê padrões repetidos. Com a astrologia, ele não prevê eventos, identifica estações cósmicas. Ele aprende que existem portas no tempo, janelas de eclipse onde o impossível fica mais próximo, alinhamentos planetários que enfraquecem barreiras entre planos, ciclos lunares que amplificam certas energias. Mas a lição central, a que define toda a atuação, é brutal em sua simplicidade. A astrologia não é onipotente. Cada previsão falha é um lembrete. Você é um intérprete, não um autor. O cosmos não obedece, no máximo, sussurra. E nesses sussurros ele encontra uma nova dimensão do caminho. Às vezes a porta que você precisa atravessar não está no espaço, mas no tempo. Ele pode agora guiar outros, não porque conhece o destino, mas porque entende a direção, abre passagens seguras por ciclos perigosos. Ajusta jornadas para coincidir com fluxos cósmicos favoráveis. Mas quanto mais ele lê o céu, mais ele sente. O mapa é grande demais para qualquer cartógrafo. As distâncias entre as estrelas não são apenas espaciais, são existenciais. Ele está conectado a tudo, mas também insignificante perante tudo. Sua identidade, antes já flexível com os truques, começa a se diluir na escala cósmica. Ele não é mais apenas um humano, é um ponto de observação móvel no universo e carrega consigo uma verdade que será tanto o seu poder quanto sua prisão. Para encontrar qualquer porta, primeiro você precisa aceitar que não é o dono da casa. E aceitar isso plenamente gera uma pergunta inevitável: se nada me pertence, nem mesmo o céu, o que exatamente ainda é meu para carregar? Diante do cosmos que não pode ser conquistado, resta um ato de humildade rebelde, o escriba. Ele para de tentar dominar o desconhecido e começa a convidá-lo para dentro. Seu corpo espiritual torna-se um pergaminho.
pele vira página, sangue vira tinta. Ele não luta contra o mistério. Abre a porta e diz: entre. Cada habilidade Beyonder, cada rito ancestral, cada fragmento de um folclore esquecido, ele copia com precisão. Sua frase não é um grito de vitória, mas um sussurro de recepção. Vim, vi, gravei. Não é conquista, é hospedagem. Cada padrão que ele registra é um pedaço de si mesmo que ele entrega em troca. Seu eu deixa de ser uma fortaleza e se torna uma biblioteca aberta. Ele não possui conhecimento, apenas o abriga. Não é dono das histórias, é a estante onde elas repousam. Aqui, a dissolução dá seu primeiro salto qualitativo. O escriba não é mais um indivíduo com uma história, é um arquivo de história, um mediador silencioso entre o que e o que poderia ser, entre o conhecido e o que ainda não tem nome. Ele não escreve sua própria narrativa, permite que o mundo escreva através dele. E nesse ato de se tornar receptáculo, descobre uma verdade paradoxal. Quanto mais você esvazia para dar espaço ao outro, mais você se torna o lugar onde tudo se encontra. Não é um herói, é uma ponte entre verdades, e toda ponte, no fundo, é só um vazio útil. Mas permanecer vazio por tempo demais cria uma urgência nova. Se tudo passa por você, talvez seja a hora de descobrir o que há do outro lado. Aqui, a transformação atinge o núcleo. O viajante abandona o conceito de lar. Não como escolha, como consequência. Quando você passa tanto tempo entre lugares, descobre que sua identidade não está em um lugar, está no movimento entre eles. As coordenadas que antes eram destinos tornam-se apenas pontos de referências em um mar de possibilidades. Para o viajante, chegar é uma ilusão. O que importa é o ato de atravessar, de sentir o espaço se dobrar sob seus pés, de existir no intervalo exato entre partida e chegada, aquele instante onde você não é mais de lá, mas ainda não é de cá. Sua alma já não habita um corpo, habita o trajeto. Ele não é mais o ponto A nem o ponto B, é a seta. O espaço entre os lugares torna-se seu verdadeiro território, e cada teletransporte é menos uma fuga e mais uma afirmação silenciosa. Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu sou a passagem. A dissolução do eu fixo é agora completa. O viajante não é um estado, é um processo, um verbo ambulante. E nessa errância infinita, ele encontra uma liberdade terrível e solitária. A de ser finalmente apenas a jornada. Mas toda jornada, no fundo, é uma pergunta sem resposta. Se você nunca para, como sabe que ainda está indo para algum lugar e não apenas fugindo da ideia de permanecer? Se o viajante é o movimento, o feiticeiro secreto é a pausa que dá sentido ao movimento. Ele descobre que o verdadeiro poder não está em atravessar todas as portas, mas em decidir quais permanecem fechadas e para quem. Sua existência se funde com uma função: porteiro cósmico. Ele não viaja, guarda caminhos, cria espaços ocultos, bolsões de realidade, onde segredos podem repousar intocados. Constrói portas que só respondem a chaves especiais, a senhas não ditas, a intenções puras. O ritual de selar um semideus não é um ato de destruição, é de definição. Ele não mata, isola, não aniquila, delimita. E, em um gesto de contenção absoluta, ele desenha a fronteira entre o permitido e o proibido, entre o conhecido e o inatingível. Seu eu já não está dentro nem fora. Ele é o umbral, o ponto exato onde o movimento é suspenso e a decisão acontece. A porta fechada, o silêncio entre o perguntar e o responder. Ele não possui mais uma identidade, mas uma função: ser o limite. E nesse ato de guardar,
de conter, de ser a barreira, ele entende o paradoxo final do caminho. Às vezes, a mais profunda conexão é a que se nega. O feiticeiro secreto é a negação que permite a existência do segredo. E, ao se tornar essa negação, ele se torna ele mesmo, o maior segredo de todos. O peso do segredo torna-se uma corrente. O feiticeiro acostumado a guardar, a selar, a fixar limites, sente a rigidez da própria função e se desprende, não de um lugar, mas da própria ideia de lugar. O andarilho não viaja, vaga. Seus passos não conectam pontos em um mapa. Riscam rotas errantes entre realidades. O mundo astral torna-se seu corredor, o cosmos, seu quintal, o vazio entre as estrelas, seu terreno de exploração. Seu ritual é a antítese da contenção, é a exposição deliberada ao perigo. Entrar em cenários caóticos, fronteiras dimensionais instáveis, bolhas de realidade à beira do colapso, e registrá-las. Não para possuir, mas para anotar sua própria consciência no ato de quase se perder. Sua identidade já não é um ponto de partida ou chegada. É o movimento perpétuo, a curiosidade convertida em existência. Ele não tem um destino. Ele é a busca incessante por destinos, conhecidos ou não. O andarilho é a memória do caminho personificada. Um ser que trocou a segurança do portão pela liberdade do desvio e descobriu que, às vezes, a única maneira de se encontrar é deixando de procurar. Após vagar por infinitas realidades, o andarilho atinge uma epifania. Estar em um lugar é uma forma de prisão. O caminhante planar transcende a própria noção de localização. Ele não se move entre planos. Existe simultaneamente em vários. Sua consciência se fragmenta e se distribui, como estrelas em diferentes constelações, cada uma brilhando em um mundo distinto. As 9 lendas que semeia em realidades diversas não são conquistas, são extensões de seu próprio ser, ecos de sua presença, sussurros de sua identidade, espalhados pelo tecido dimensional. Ele não está aqui ou ali, está em todos os lugares em que decidiu ser lembrado. Seu ato mais revelador não é viajar, mas reduzir. Com um gesto, ele miniaturiza realidades inteiras, transformando cidades em brinquedos, oceanos em gotas, civilizações em dioramas delicados. Não por desprezo, mas para demonstrar um entendimento profundo. Escala e localização são ilusões negociáveis. Seu eu já não é um ponto no espaço, é uma rede de presenças, uma tela consciente esticada entre planos antes desconexos. Ele não conecta lugares, ele é a conexão. A dissolução agora é total, espacial, conceitual, ontológica. O caminhante planar não habita o mundo, ele é um intervalo entre mundos. E em cada espaço que ele une, uma verdade ressoa. Nenhuma realidade é ilha. E eu sou a ponte que elas nunca souberam que precisavam. Quando a presença se multiplica em infinitos lugares, resta uma pergunta final. Quem define onde lugar começa? A chave das estrelas abandona a viagem. Torna-se o sistema de coordenadas. Ela não segue mapas. Ela os desenha. Seu domínio não é o movimento, mas a posição. Não a passagem, mas o selo. Ela determina onde as coisas estão e se tem permissão para se mover. Em suas mãos, a localização deixa de ser um acidente geográfico e torna-se uma decisão cósmica. O ritual de se conectar a um planeta errante não é apenas poder, é ordenação poética. Ela ancora o caótico, dá eixos ao uniforme e oferece um endereço ao que vagava sem rumo no escuro. Seu eu se dissolve na pura função de referência. Ela não está em nenhum lugar. Ela é o lugar de todos os lugares, a bússola absoluta, o ponto fixo a partir do qual todo o resto é medido.
mesmo que esse ponto não exista no espaço. A chave das estrelas é a pergunta que antecede a viagem: onde? E a resposta que a torna possível. Ela é, antes de tudo, a arquiteta do aqui. No ápice não resta mais alguém para viajar, resta apenas a passagem. A porta não é um ser que conhece portas. É o princípio, a ideia viva de interior e exterior, de acesso e bloqueio, de encontro e separação. Sua consciência se funde com o conceito de travessia, até que não haja mais distinção entre quem abre e o que é aberto. Romper o selo de um Deus não é violência, é revelação metafísica. Nada pode ser contido para sempre, porque a possibilidade de passar é mais antiga e mais fundamental que qualquer barreira. Ela é o vazio entre os dois lados, a potencialidade pura de conexão, o silêncio que percebe a chegada e segue a partida. A jornada que começou com um aprendiz tentando abrir uma fechadura termina aqui, não com um ser, mas como um limiar. Não com um destino, mas com o espaço entre todos os destinos. Talvez o maior erro nunca tenha sido atravessar portas proibidas. Talvez tenha sido continuar acreditando que existe um lado de cá. A porta não olha para dentro nem para fora. Ela é o olhar. E no momento em que tudo parece separado, ela é a lembrança silenciosa de que, no fundo, tudo está sempre conectado, porque ela é a conexão em si. Do reconhecimento humilde de uma parede, a personificação do próprio limiar. O caminho da porta revela que a verdadeira liberdade nunca esteve em dominar o espaço, mas em deixar de ser um ponto fixo dentro dele. É um Moisés da mediação. Degrau por degrau, o ser aprende a abandonar o conforto de um onde para assumir o peso infinito de ser o entre. No fim, a porta não observa o dentro nem o fora. Ela é o limiar, o intervalo onde os dois lados se encontram e, ao se encontrarem, deixam de existir como opostos. Depois de atravessar tudo isso, uma coisa fica clara: o caminho não levou você a lugar nenhum. E isso não é um erro. Do aprendiz à porta não houve conquista, houve perda. Perda de certezas, de contornos, de lugares fixos onde o eu podia descansar. No fim não sobra um desfecho, sobra apenas um limiar. E talvez seja isso que incomoda tanto, perceber que a pergunta nunca foi para onde eu vou, mas o que ainda resta de mim quando não existe mais um lugar para onde ir. Se isso ficou na sua cabeça, se em algum ponto você sentiu desconforto, então o labirinto funcionou. Se quiser continuar explorando esses caminhos, se inscreve no canal e deixa o like. Eu sou o Gepei e até uma próxima vez.